Boa tarde. O Estado ficou com 85 obras de Miró quando nacionalizou o EPN. Agora coloca-se uma questão. O Estado deve vender as obras para diminuir o prejuízo causado pelo banco, como quer o Governo, ou deve mantê-las e rentabilizá-las no museu, como defende a oposição? Daqui a pouco vamos cruzar argumentos com os deputados Nilza de Sena, do PSD, Gabriela Canavilhas, do PS, Miguel Tiago, do PCP e Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. A oposição acusa o Governo de trapalhada nesta matéria e o Bloco de Esquerda pediu mesmo a demissão do Secretário de Estado da Cultura. O Primeiro-Ministro responsabiliza a leiloeira pela saída ilegal das obras. O Parlamento quer reforçar o apoio às famílias que não conseguem pagar o crédito à habitação porque o regime em vigor falhou. O desemprego voltou a descer no último trimestre do ano para 15,3%, mas a oposição diz que não há criação de emprego. Isabel Damásio. A taxa de desemprego em Portugal desceu para 15,3% no último trimestre do ano passado. Os números são do Instituto Nacional de Estatística. Há quem saia do centro de emprego a sorrir. Em princípio já tenho uma perspectiva de trabalho, agora é ficar à espera que me chamem. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa do desemprego do último trimestre de 2013 desceu para os 15,3%. Ainda assim, são cerca de 827 mil pessoas sem trabalho. Em relação ao trimestre anterior, há menos 12 mil e ao mesmo período de 2012, a quebra é ainda mais acentuada, menos 97 mil pessoas desempregadas. Para que o desemprego possa baixar significativamente, é também necessário que a economia cresça a um ritmo mais forte do que aquele que está previsto. O que significa, portanto, que ainda teremos níveis de desemprego elevados, mais elevados do que nós gostaríamos durante algum tempo. Para os mais novos, a imigração é um cenário com a taxa de desemprego a rondar os 38%. Estou a fazer parte de um programa que é um curso, só que não me dá grandes expectativas. Acho que é mais uma desculpa para a estatística, para alterar os números, os reais números, e estou sem expectativas. A taxa anual de 2013 fixou-se nos 16,3%. Ainda assim, superior à do ano anterior, em 0,6 pontos percentuais. 2013 teve mais 16 mil pessoas desempregadas do que 2012, mas conseguiu ser inferior à previsão do Governo, que apontava para os 17,4%. Temos uma perspectiva para 2014 que é um pouco mais positiva do que há um ano pensávamos que poderia existir. Um sinal de esperança. Está tudo difícil, mas vou tentar aqui. O Presidente da República diz que esta tendência de descida do desemprego deve ser aplaudida. São extremamente positivos. Não só significa uma descida do desemprego em relação ao mês ou trimestre anterior, mas pela primeira vez nos últimos anos em relação ao trimestre homólogo. De qualquer forma, o desemprego mantém-se ainda um nível elevado, 15,3%. De qualquer forma, também devo sublinhar, depois de um período de subida continuada do desemprego, estamos agora num movimento de descida do desemprego. E isso não pode deixar de ser aplaudido. Os números do desemprego dividiram os partidos aqui no Parlamento. Para a maioria é uma boa notícia, para as oposições o Governo está a enganar os portugueses. O desemprego voltou a descer nos últimos 3 meses de 2013, mas os números levantam dúvidas ao líder do PS. Eu fico satisfeito quando há criação de emprego, mas também não lhe escondo que está por provar esta nova teoria económica de que um país em recessão, teve uma recessão de 1%, criou emprego líquido. Para além disso, é necessário também olhar para outras estatísticas. Nós temos um número elevadíssimo de inativos, isto é, de portugueses que estão em idade de trabalhar, mas que já desistiram de procurar e não encontram oportunidades para ter um emprego. Bloco e PCP falam numa ilusão para enganar os portugueses. Aquilo que os dados do INE mostram é que, do ponto de vista líquido, em 2013 houve uma destruição de 121 mil postos de trabalho. Ou seja, a diferença entre os postos de trabalho criados e os que foram destruídos é uma diferença negativa de 121 mil postos de trabalho destruídos, em particular na agricultura e na indústria transformadora. Esses números iludem a realidade. É preciso dizer que a criação de emprego cresce 3 vezes menos
do que o desemprego baixa. E isso é que dá o vigor da economia, isso é que dá o sinal de preocupação relativamente a esses números. Portanto, nós não nos deixamos iludir nem enganar. Nós estamos com um desemprego mais baixo, por um lado, e estamos com uma taxa de emprego mais alta. Isto é, não só temos menos desempregados, como temos tido capacidade de criar novos postos de trabalho. A mensagem que temos de transmitir a todos os portugueses é, com as necessárias cautelas, de esperança, de que se vislumbra um virar de ciclo, de que os sacrifícios não têm sido em vão, de que continuaremos a trabalhar e a lutar para ultrapassar a crise, agora com renovada esperança e determinação. A taxa de desemprego situa-se nos 15,3%. De acordo com o INE, há quase 827 mil pessoas sem emprego em Portugal. A lei que permite apoiar pessoas em dificuldades para pagar o crédito à habitação só permitiu apoiar pouco mais de 100 famílias durante o último ano. Por causa disso, os deputados estão de acordo em alterar esta lei, mas ainda não sabem como. Todos os partidos têm alternativas, mas todas diferentes. Os projetos do PCP, do Bloco, do PSD e do CDS estão agora a ser debatidos. Mais de 1.600 famílias endividadas pediram ajuda no último ano para pagar o empréstimo da casa, mas apenas pouco mais de 100 beneficiaram do regime extraordinário criado há um ano para apoiar quem está em dificuldades. Os partidos estão de acordo. Este regime extraordinário falhou no essencial. Acabou por se traduzir numa lei desadequada e muito aquém das necessidades. O projeto de lei do PS e do CDS são o autorreconhecimento do falhanço. Este regime de proteção das famílias pode e deve ser melhorado. A cisão dá-se quando discutem valores. A maioria quer subir de 120 para 130 mil euros o valor patrimonial do imóvel. Bloco de Esquerda e PCP querem 200 mil. A maioria quer aumentar o valor do rendimento anual bruto das famílias. Para os partidos mais à esquerda não chega e defendem que conte o ordenado líquido. O PCP defende ainda o perdão de parte da dívida. O Bloco, a extinção quando a casa é entregue ao banco. Emenda a mão, Sr. Deputado, emenda a mão a maioria para ajudar as famílias. Esqueça a banca, porque a banca não precisa de mais ajuda. Tenho que lembrar que o PSD, antes da banca lhes dar um puxão de orelhas, propunha que o preço de aquisição do imóvel abrangido pelo regime extraordinário pudesse ir até aos 175 mil euros. Agora ficam-se pelos 130 mil euros. E os senhores querem ficar, mais uma vez, pelo faz de conta. Quem faz de conta neste projeto, na apresentação destes projetos, é o PCP. Porque apresenta propostas irrealistas. Os senhores não fizeram contas. É que os senhores consideram uma família em dificuldades agregados familiares com 40 mil euros de rendimento líquido. Eu pergunto se todos nós aqui estamos em condições difíceis, em situações difíceis economicamente, Sr. Deputado. Seguiram-se as propostas do PS, evitar a penhora da casa, a entrega ao banco sem execução da justiça e a criação de um fundo de garantia ao crédito à habitação. Que a certa altura, e para espanto geral, o PS recuou nas suas posições, abandonou as suas propostas e colocou-se na esfera das propostas defendidas, coincidentemente, pela banca. O que o Partido Socialista apresentou até o início deste debate, Sr. Deputado, não é uma folha em branco, Sr. Deputado, é uma folha com um zero bem grande. Muito obrigado. As alterações vão agora ser discutidas na especialidade. O orçamento retificativo foi aprovado só com os votos do PSD e do CDS-PP. Toda a oposição votou contra. O Bloco de Esquerda e o PCP ainda tentaram alterar o documento na especialidade, mas todas as propostas foram chumbadas. Logo no início, o PCP deu a tónica ao debate. Depois do Tribunal Constitucional ter chumbado a intenção do Governo de esbulhar os reformados e pensionistas com a chamada convergência das pensões, o Governo insiste em contrariar a Constituição da República e no orçamento retificativo lança mais um ataque aos rendimentos dos reformados, dos pensionistas e dos trabalhadores da administração pública. Os deputados comunistas apresentaram uma proposta para eliminar a contribuição extraordinária de solidariedade e os aumentos da contribuição para a DSE e ainda reduzir o IVA na restauração e eliminar os cortes de salário na função pública. Também o Bloco de Esquerda avançou com uma proposta para retirar as medidas que considerem constitucionais.
O Governo já foi avisado uma vez que o Orçamento de Estado para 2014 mantém inconstitucionalidades. E depois de avisado, insiste que quer ir por diante com estas medidas. O Bloco de Esquerda o que fez foi dar uma segunda oportunidade à maioria. Dissemos que não era inevitável cortar nos salários. As duas propostas foram chumbadas pela maioria que defendeu as medidas originais do orçamento. Este orçamento retificativo não corresponde à nossa primeira opção. E certamente que não é um orçamento retificativo fácil, mas nós não estamos aqui para fazer aquilo que é agradável ou aquilo que é fácil. Estamos aqui para fazer aquilo que é preciso. A maioria insiste em dizer que este não era a sua primeira opção. Pois não, a primeira opção foi ilegal, senhora deputada. E ainda bem que não é uma opção, porque também não podia ser num Estado de Direito Democrático. O PSD criticou a postura despesista da oposição. O discurso da oposição mais radical, que propõe cortes de artigos que considera coerentemente com o vosso discurso inconstitucional, sobrepondo-se sequer à decisão do próprio Tribunal, mas que custam centenas de milhões de euros. O orçamento retificativo substituiu a convergência de pensões por um aumento da contribuição para a DSE e um alargamento da base de incidência da SES. E foi aprovado pela maioria, com o voto contra de toda a oposição. A maioria parlamentar aprovou sozinha as alterações à lei da rádio e da televisão. As oposições dizem ter dúvidas que o novo modelo de financiamento e de gestão da RTP promova a desgovernamentalização da empresa. O novo modelo de financiamento da RTP e a criação do Conselho Geral Independente, o órgão que vai nomear a administração da empresa, são para o Governo a garantia da independência do Serviço Público de Rádio e Televisão. Mas os partidos da oposição contestam a visão do Governo. Como é que vai manter o nível de financiamento fundamental e indispensável à sustentabilidade financeira da empresa sem que isso acarrete nem só um novo aumento da CAV, nem o regresso à indenização compensatória? Como é que garante que a RTP não será, com este modelo, capturada por interesses privados e pelos grandes grupos económicos? A ameaça permanente de despedimento coletivo, a externalização de serviços que têm riscos extraordinários e que o Sr. Ministro ainda não explicou exatamente o que é que vai significar, e o facto de termos até um presidente de um Conselho de Administração que só cria instabilidade dentro da empresa. Na realidade, o Conselho Geral Independente terá uma relação muito mais próxima com a Assembleia da República do que com o Governo, perante o qual não responderá nem terá qualquer tipo de relação. É eliminar a suspeita e, ao mesmo tempo, permitir uma gestão mais eficaz e uma supervisão mais eficaz sobre a RTP e o serviço público. Para o PS, Poiares Maduro está refém das más decisões sobre a RTP, tomadas pelo ex-ministro Miguel Relvas. O problema maior da RTP, com que nós somos hoje confrontados, chamou-se Miguel Relvas. E é esse problema que o senhor tem que resolver. Quando ouvimos a deputada Inês de Medeiros, eu por momentos achei que ela ia dizer que o maior problema da RTP se tinha chamado Santos Silva quando quis transformar a RTP num braço político armado de propaganda do governo anterior. Não resisto a parafrasear nesse caso o Dom Quixote, que dizia que o mal e o bem não duram para sempre. E como temos tido tanto mal, no caso da RTP tanto barulho, finalmente o bem está para chegar e eu isso que é exatamente o que vai acontecer. Obrigado, Sr. Ministro. As alterações à lei da rádio e da televisão, bem como os estatutos da RTP, foram aprovados, mas com os votos contra dos partidos da oposição. A leiloeira britânica Christie's cancelou o leilão de 85 obras de Juan Miró que lhe foram entregues pelo Estado português. A decisão do governo português foi considerada ilegal e criou uma grande polémica entre quem defende que a coleção deveria integrar o património nacional e aqueles que defendem que deve ser vendida para que assim sejam minimizados os custos da privatização do BPN. O primeiro-ministro insiste que os quadros têm de ser vendidos e responsabiliza a Christie's pela suspensão do leilão. A decisão está tomada e é para manter.